A gente continua, né, aqui esse bate-papo todo especial com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, então, para a gente falar, né, da importância, a gente falou da saúde como um todo, quais são os sintomas que podem acender aí um alerta para o câncer de próstata? Bom, Jaqueline, a gente, logicamente, sempre chama atenção para a saúde masculina como um todo, lembrando que o check-up é fundamental, mas no Novembro Azul a gente dá mais ênfase para o câncer de próstata, evidentemente, porque é o segundo câncer mais frequente nos homens, é o segundo câncer que mais leva os homens também ao óbito, e o mais importante que ele é um câncer frequente, mas que no seu início ele não apresenta sintomas. O paciente, na verdade, quando tem o diagnóstico de câncer de próstata, ainda na fase inicial, no diagnóstico precoce, ele é assintomático. O que é muito importante fazer o diagnóstico precoce, ainda na fase assintomática, porque a cura gira em torno de 90%. E por isso que a gente dá ênfase a fazer todo o rastreamento com os exames de PSA, que é um exame de sangue simples, e o toque retal, que é um exame indolor, rápido, não dura mais do que 10 segundos e que não afeta em nada a masculinidade do homem. No entanto, quando a gente faz o diagnóstico numa fase mais tardia, o que infelizmente é nessa fase que pode levar os homens ao óbito ou a prejuízo da sua qualidade de vida, os sintomas geralmente são dores ósseas, dor ao urinar, vontade de urinar mais frequente, sangue, presença de sangue na urina ou até mesmo presença de sangue no esperma. Esses são os sintomas que mais são evidentes e mais aparecem no câncer de próstata, mas volto a frisar que ele já aparece numa fase tardia e o nosso objetivo, principalmente no Novembro Azul, é chamar a atenção para o diagnóstico precoce ainda numa fase assintomática. Sim. Tem alguma idade que é sugestiva para que os homens comecem a buscar fazer esse tipo de exame? Perfeito, Jaqueline. Como a gente fala muito no rastreamento, rastreamento populacional para tentar identificar o câncer ainda na fase assintomática, foi estabelecido pela Sociedade Brasileira de Urologia e até a Sociedade Americana de Urologia que a idade ideal de se fazer esse rastreamento é em todos os homens com mais de 50 anos. A gente adianta um pouco essa fase de 5 anos para os pacientes com mais de 45 anos, se ele tiver fatores de risco. Quais são os pacientes que estão nos fatores de risco que a gente indica fazer esse rastreamento já a partir dos 45 anos de idade? São os pacientes que já têm algum histórico familiar de câncer de próstata, de um pai, de um irmão ou de um tio de primeiro grau, os pacientes afrodescendentes da raça negra e os pacientes também hoje, que a gente falou muito na pandemia sobre a obesidade, que era uma comorbidade que poderia levar a um diagnóstico, uma evolução mais desfavorável no coronavírus, também aqui no câncer de próstata, a obesidade é um fator de risco para o diagnóstico do câncer. Sem dúvida, e nós estamos aqui neste mês, né, super oportuno, chamando a atenção. Tem aqueles homens que são durões, né, doutor? Ah, não vou não, e aí chega num estágio já avançado. Infelizmente, ainda a gente se depara com esse tipo, né, de situação. E aí, já num estágio avançado, tardiamente, acaba sendo muito mais difícil fazer todo o tratamento, todo o procedimento, né? Isso, Jaqueline. Esse machismo que ainda temos na nossa sociedade, ele obviamente ainda existe, mas a boa notícia é que ele diminuiu drasticamente ao longo das últimas 2 a 3 décadas. E hoje os homens vão muito mais ao seu urologista, cuidar um pouco mais da sua saúde, e também estão mais adeptos a serem submetidos ao toque retal, com a conscientização de que é melhor fazer esse exame, rápido e indolor, como eu já disse, mas que pode fechar um diagnóstico e cuidar melhor da saúde dele, a ele depois se deparar com um diagnóstico mais sombrio lá na frente. E vale frisar que os pacientes também estão se conscientizando, e quando eles fazem esse diagnóstico precoce, tanto as chances de cura são melhores, quanto também a preservação da continência urinária, porque a incontinência é algo socialmente muito indesejável, e também a função sexual no diagnóstico precoce, a gente consegue com os tratamentos preservar essa função sexual.
e os pacientes se preocupam muito com essa sexualidade, eles também estão se conscientizando nesse aspecto e preferindo, entre aspas, serem submetidos ao toque retal e ao exame de sangue, que é uma coleta simples de PSA. Sim, vamos falar agora de tratamentos. Tem tratamentos modernos, inovadores, né, que chegaram ao mercado também para ajudar aí a conter a doença quando ela já está, né, aí numa pessoa, num paciente. E o que é que o senhor pode falar? Inicialmente a gente viu a imagem da cirurgia robótica, né, um tipo de cirurgia que está sendo feita também e que já está sendo procurada bastante porque ela tem uma precisão maior na hora da realização da cirurgia, né? Perfeito, Jaqueline. E só quero frisar também, antes da gente entrar aí no tratamento, é que o câncer de próstata, muitas pessoas perguntam se tem prevenção. Não tem prevenção, mas, volto a frisar, que tem um diagnóstico precoce para aumentar suas chances de cura, preservar a continência urinária e a função sexual. E volto a frisar também que não ter sintomas não significa que não há problemas e por isso, mais do que nunca, procure o seu urologista de confiança. E respondendo especificamente a sua pergunta, Jaqueline, o tratamento no câncer de próstata, ele vai depender de paciente para paciente e o estágio que se encontra a doença, ok? Certo. Então, nos pacientes que estão numa doença que a gente chama de doença localizada, confinada ainda à próstata, não invadiu nem órgãos vizinhos, nem muito menos órgãos à distância. Então, na localizada, a gente pode lançar mão, e aí vai depender, como eu disse, de paciente para paciente, e ele entendendo o melhor, os riscos e benefícios de cada tratamento para a sua pessoa. Existe já a vigilância ativa, que é um tratamento até clínico, um segmento clínico, melhor dizendo, onde a gente vai fazer exames de PSA, de toque retal, de ressonância magnética multiparamétrica da próstata que existe, acompanhado até de algumas biópsias, mas isso com intervalos numa certa periodicidade. Isso só pode ser feito para os pacientes com um tumor muito pouco agressivo, e a gente consegue fazer isso na hora que a gente está dando o diagnóstico e com alguns exames que nós temos em mãos hoje na medicina para a gente avaliar se é um câncer de muito baixo risco, de intermediário ou até de alto risco. Então, existe a vigilância ativa, que eu acabei de explicar. Existe a radioterapia, que também pode ser feita nos pacientes de baixo risco, confinado à próstata e que não tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos. Agora, os pacientes até relativamente jovens, com expectativa de vida de mais de 10 anos, esses pacientes que o tumor é um pouco mais agressivo, a gente lança a mão da cirurgia. A cirurgia radical, conhecida como a prostatuvesiculectomia radical, ela pode ser feita aberta, como se iniciou, que é a cirurgia convencional. Sim. Depois ela evoluiu para a cirurgia laparoscópica e hoje em dia nós temos, graças a Deus, a cirurgia robótica, que já é uma realidade no estado de Sergipe. Sim. Há mais de um ano nós já estamos realizando essa cirurgia e conseguindo resultados que a robótica, o grande benefício dela, a gente tem conseguido também os resultados de preservar a continência urinária, não apenas tratar o câncer propriamente dito. Sim. É preservar uma boa continência urinária para o paciente e ele não ficar perdendo urina, tendo que usar fralda nesse pós-operatório, que incomodava muito os pacientes no passado. Ainda hoje, não quer dizer que já eliminou 100%, ainda incomoda alguns sim, mas a melhora foi grande. E também conseguimos melhorar a preservação da função erétil do paciente, porque quando a gente se depara com câncer de próstata num paciente de 50 anos, além da preocupação de ficar curado do câncer, ele se preocupa, logicamente, em ter uma vida social ativa, não perdendo urina, não tendo que usar fralda e tendo relações sexuais com suas parceiras. Então, essas são as 3 preocupações: cura do câncer, continência urinária e função sexual. E a cirurgia robótica tem proporcionado isso com muita nitidez nesses aspectos. Doutor Fábio, eu quero agradecer pela participação, pelos esclarecimentos, né? É importante a gente abordar esse assunto. Trataremos sobre o Novembro Azul durante o mês inteiro, né? É importante também esse cuidado, a informação ela é essencial. E eu só tenho que agradecer ao senhor pelos esclarecimentos aí nessa nossa terça-feira e desejar uma tarde muito abençoada para o senhor.
Jaqueline, obrigado você pelo convite, uma boa tarde também. Boa tarde também aos técnicos aí que antes da gente entrar no ar me deram uma total assistência. Confesso que eu prefiro estar ao vivo no seu sofá do que estar aqui no consultório. O virtual não me agrada muito. Também acho, viu, doutor elucidado um pouco. Oi? Também acho, né? Esse novo normal, ele fez aí um novo momento, né? Onde a gente acaba conversando à distância. Mas é necessário. Em breve eu quero o senhor aqui falando, né, para toda a sociedade, diretamente do sofá mais famoso do estado de Sergipe. Obrigado. E espero ter, sim, elucidado um pouco as dúvidas dos nossos ouvintes do mundo virtual, do novo normal. E, logicamente, sempre estarei aqui à sua inteira disposição. Um abraço e boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada.